Felipão desabafou nessa entrevista e fez revelações surpreendentes sobre a derrota por 7-1 da seleção brasileira para a Alemanha em 2014. Não imagino até hoje como é que a gente perdeu daquela forma, porque não tem cabimento nenhum. Nem daqui a 100 anos a gente vai ter um momento errado como nós nos portamos no jogo. Tivemos erros medíocres no jogo com a Alemanha. Aquele dia foi terrível, jogamos muito mal. Em 1 minuto, 2 minutos, fizeram 2 gols. Não tinha explicação para isso. Veja tudo isso agora e deixe a sua opinião nos comentários dizendo o que você achou dessa entrevista do Felipão. Vamos debater sobre o assunto. Luiz Felipe, nós estamos falando muito de 2002, que é, como você mesmo reconheceu, o auge da sua carreira. Em 2002, a ida da seleção brasileira para a Copa do Mundo a preparação foi extremamente atribulada, troca de técnico, tinha sempre aquela velha história, por que não convoca o Romário? Por que não convoca o Romário? E você, fiel às suas convicções, terminou conquistando um título. Quando você, não sei se você faz isso, faz uma comparação entre 2002 e 2014, você é capaz de dizer que em 2014 deveria ter feito isso e não fez, e talvez tenha sido o fato de não ter realizado alguma coisa que contribuiu, eu não vou falar do 7-1, mas vou falar para o Brasil não ter conquistado o título? Eu acho que nós colocamos responsabilidade demais a partir do momento que ganhamos a Copa das Confederações. Nós todos achávamos que aquele caminho estava sendo bem trilhado, que nós tínhamos todas as condições e que, independente de uma ou outra coisa, nós estaríamos disputando o título de qualquer forma. Mas, para chegar até uma semifinal, foi difícil. A gente empatou um jogo que teve que ganhar nos pênaltis, mas a gente chegou até aquela semifinal que se traduziu de uma forma que eu nem posso imaginar. Não imagino até hoje como é que a gente perdeu daquela forma, porque não tem cabimento nenhum. Nem daqui a 100 anos a gente vai ter um momento errado como nós nos portamos no jogo. Mas, como eu disse, em 2002 nós tínhamos um tipo de pensamento e para 2014 nós já tínhamos outras ideias, outros jogadores, embora bons jogadores também, mas já tínhamos uma certa influência de situações que nós não conseguimos acabar dentro da seleção. E não foi por isso também, foi porque nós tivemos erros medíocres no jogo com a Alemanha e aí perdemos a semifinal. Podíamos ter perdido de 1-0 e aí estaria, quem sabe, não, foi tudo bem, ou porque não teve a felicidade de uma e duas jogadas. Mas não, aquele dia foi terrível, jogamos muito mal. Mas o ambiente também já era mudado para aquele tempo de 2002. E, Paulo, 2002, a gente saiu daqui muito mal. Nós saímos com uma crítica horrível, nós não éramos nada. E aí esta união faz com que a gente se supere. E aí aquele grupo, no momento que vestiu a camisa da seleção e saiu do Brasil, já teve uma união maior. Eu posso dizer a vocês que quando saímos do Brasil, eu tinha como dirigente ao meu lado, como técnico ao meu lado, o Lopes. Mas ali que eu fui ter, e o Lopes já vinha trabalhando com a gente há 1 ano e pouco, mas ali é que eu fui ter, na Catalunha, em Bangkok, né, uma intimidade de pensamento para determinados momentos. Ali que nós realmente nos conectamos. Estou falando da minha parte, então imagine os jogadores. E depois, em 2014, nós não conseguimos esse entrosamento, porque mesmo em 2014, quando teve uma situação crítica e que nós fomos montar
uma carta, um comunicado para a imprensa, houve discordâncias muito grandes entre jogadores dentro do grupo. E nós, então, não conseguimos aquela unidade de pensamento, muitas vezes porque, quem sabe, jogando aqui no Brasil, tínhamos o conhecimento, ou ouvíamos pessoas que não precisávamos ouvir. Lá fora não foi assim. Qual foi essa Certo. situação crítica? Em que momento foi a situação crítica? Depois do Chile? Não me recordo agora, mas foi um dia que nós nos reunimos e falamos que tínhamos que montar uma situação nova, alguma coisa, e que nós queríamos colocar para determinada pessoa que comandasse isso, e houve discordâncias, 3 ou 4 pessoas, não é assim, não é assim. Aí já teve gente de fora interferindo, dizendo que se fosse isso, não concordava. Quer dizer, então, jogamos no Brasil também numa situação que muitas vezes não é benéfica para a seleção brasileira. Qualquer campeonato que seja disputado fora, a gente tem mais possibilidades ainda pelo ambiente que se forma do que aqui dentro do Brasil. Isso você está dizendo em relação à torcida, à imprensa? A tudo. Ou de forma geral? Tudo. Forma geral. De forma geral. Ou seja, Filipão, em 2014 você não conseguiu formar aquilo que virou até folclore depois, enfim, a tal da família. Você não conseguiu ter essa mesma unidade lá de 2002. Não consegui, não. A culpa é dividida entre todos, mas eu era o responsável, não consegui. E hoje você consegue diagnosticar por que não conseguiu, Luiz Felipe? Totalmente não. Mas se nós fôssemos vendo apenas o resultado, dentro dos resultados, nós vínhamos conseguindo passar nos pênaltis, isso, aquilo, mas a gente chegou a uma semifinal. O jogo que nos marca como derrotados, totalmente derrotados, é o jogo da semifinal. Mas a gente passou a primeira fase, passou a segunda fase, passou a terceira fase, quer dizer, não tivemos derrota nenhuma até o jogo com a Alemanha. A gente ia manobrando, mas não tínhamos o mesmo ambiente, isso era público e notório, não se conseguia. Agora, você citou no 7-1, né, especificamente, e aí a questão da derrota na semifinal seria uma derrota ok, né, porque é a Alemanha que está do outro lado, né, mas foi uma derrota de 7-1, o que realmente chama muita atenção. E você citou lá na primeira resposta, quando falava sobre isso, de que o Brasil teve situações medíocres, ruins, muito ruins naquele primeiro tempo contra a Alemanha. Você consegue elencar 2 ou 3? Fizemos assim, não devíamos ter feito, ou perdemos a cabeça ali, enfim. Sim, veja bem, tomamos um gol em determinado momento, saímos com a bola, jogamos a bola pro lado, voltou no pé de um jogador nosso, ninguém falou nada, roubaram a bola do nosso jogador que imaginávamos nós, estava de frente, sabia o que estava acontecendo, e roubaram a bola, fizeram o gol. Em 2 minutos fizeram 2 gols. Não tinha explicação para isso. Depois nós imaginamos uma equipe que estivesse mais ou menos espelhada na Alemanha, e não aconteceu. Nós tivemos erros de bola parada, em que marcávamos individual por uma série de detalhes que tínhamos visto nos jogos da Alemanha, e também erramos. Então, foram erros nossos que permitiram que a Alemanha crescesse e aí tomasse conta do jogo.